Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler juntos, do verso 1 ao verso 6. 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, a minha palavra hoje é o resgate da paixão. O resgate da paixão. A palavra de Deus diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Estamos crescendo. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar maior, um lugar grande, um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Pai, que a tua palavra, ó Deus, aqui lida, seja ministrada aos nossos corações direto pelo teu Espírito Santo. Pai amado, que nesta conferência em que nós aprendemos, ouvimos, fomos tão desafiados, que o Senhor venha, Deus, trazer agora um milagre, Pai, do céu, de renovação, de fortalecimento, de resgate, daquilo que é tão imprescindível para esta grande obra de expansão que nós estamos fazendo. Por favor, Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, fale ao nosso coração. É o meu clamor, alguém que reconhece que não está aqui para falar de si próprio, mas para ser instrumento do Senhor, para que o próprio Deus coloque algo em nossos corações. Usa esta palavra, Pai, e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa o líder de célula, o líder em treinamento, o supervisor, o pastor, a igreja. Anima-nos, encoraja-nos, Pai, empodera-nos para a grande obra que o Senhor nos confiou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Este não é um daqueles milagres de Eliseu que a gente prefere pregar. Eliseu fez grandes milagres, alguns que a gente jamais vai esquecer. Eliseu curou a pele de gente leprosa. Eliseu fez aparecer comida conforme a profecia para a cidade de Samaria. Eliseu fez milagres extraordinários, ele ressuscitou o filho de uma sunamita, não é? Eliseu fez milagres extraordinários. Esse, em tese, é um milagre pequeno e está registrado na Bíblia, eu creio, com um objetivo principal. Eu creio que o objetivo maior do registro desse milagre é mostrar e confirmar para todos nós que Deus sim está importando e se importa com tudo na nossa vida, seja os grandes problemas, as grandes questões, não é? Seja a fome de uma nação, seja a situação de governo, ou seja um simples incidente de um dos seus ajudantes, né? A perda do ferro de um machado. Deus se importa e Deus é capaz de mover o céu e de liberar poder sobrenatural para coisas comuns, para a nossa vida, no dia a dia. Então nunca considere nada sem importância para Deus, nunca se considere sem importância para Deus, nunca considere os momentos, as dificuldades pelas quais você está passando como algo com o qual Deus não se importa, porque tudo e todos são importantes para Deus, e eu queria muito que você gravasse isso no fundo do seu coração. Mas eu creio que há aqui também uma outra aplicação que nós podemos fazer à luz do texto, porque o texto fala para nós, não é, que o ministério de Eliseu ia crescendo, e o ministério de Eliseu precisava ser expandido, e um grupo de profetas trabalhava na obra do Senhor, eles se dedicavam à obra do Senhor. É muito interessante que o texto aqui nos fala que eles estavam trabalhando numa expansão, num alargamento de espaço, eles estavam construindo um lugar maior. Não é isso que nós estamos fazendo?
Não é isso que nós sonhamos fazer, expandir a obra do Senhor? Será que nós não sonhamos exatamente de alargar os limites, de alcançar cidades, de alcançar pessoas, de avançar na obra do Senhor? Claro, esse é o nosso sonho. E aqui eles trabalhando, não é, numa obra de crescimento, em avançar a obra do Senhor, acontece algo. Alguém está ali, um dos profetas está cortando o seu tronco, porque o desafio era que cada um conseguisse um tronco a mais, e cada um fazendo a sua parte, eles poderiam aumentar aquele espaço. Não é essa a nossa crença maior? Não é a ideia de que todos nós somos ministros, e de que cada um vai ganhar mais um, de que cada um vai fazer a sua parte para avançar o reino, para edificar o reino de Deus? Claro que é isso. E um deles estava trabalhando com toda a dedicação, não é? E quando um incidente acontece, o cabo do machado se solta, a cabeça de ferro se solta, e olha, podia cair em qualquer lugar, mas caiu exatamente dentro do Rio Jordão. Ele estava ali bem perto, e aquele machado que podia ter ferido alguém, ele, graças a Deus, voa, mas ele cai no meio do rio, um rio de barro, um rio lamacento, e é claro, o ferro muito pesado, ele logo desaparece. E aquele profeta, talvez um jovem profeta, talvez um profeta meio descuidado, meio trapalhão, porque percebia já, a gente sente que o machado não está bem, que não está firme, que a cunha não está bem colocada, mas a verdade é que o ferro do machado cai no fundo e ele grita, e ele clama, e diz que ele gritou, ele clamou e disse: ah, meu Senhor, ah, Eliseu, ah, meu chefe, ah, meu líder, o machado é emprestado. Será que também nós não temos essa consciência que nesse trabalho de expansão, não é, Deus nos deu algo, Deus nos cedeu algo, mas nós vamos ter que prestar contas? Será que a gente não sabe que amanhã nós vamos ter que devolver para o Senhor e trazer para Ele o resultado daquilo que Ele nos concedeu? Não é? E o texto nos diz então que o homem de Deus pergunta: onde caiu a cabeça do machado? Ele mostrou, e aí o poder de Deus sobrenatural vem e ele recupera o seu machado. Eu queria dizer para você que a palavra que Deus colocou no meu coração, uma preocupação minha, um sentimento meu, uma crise minha, é que há momentos em que nós estamos servindo a Deus com muita sinceridade, com muita dedicação, mas a gente acaba perdendo algo essencial. A gente perde o poder, a gente perde o fio, a gente perde a paixão, a gente perde a nossa instrumentalidade. É como se nós estivéssemos avançando, não é? Trabalhando para aquilo que Deus tem para nós, e de repente a gente volta atrás, a gente, não é? Voltamos a nos sentir desanimados e desencorajados, e a gente muitas vezes desiste daquilo que a gente está fazendo. Sabe, essa conferência se chama Paixão Contagiante. E se tem algo que nesses anos todos em que a gente tem trabalhado em crescimento da igreja, se tem algo que eu percebo e que eu posso dizer aqui, é que nós não podemos avançar a obra de Deus sem paixão. Não podemos avançar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, porque a paixão é apenas um sentimento humano de entusiasmo, de dedicação, de entrega total, causada pela ação do Espírito na obra que Deus nos confiou. É algo que o Espírito gera dentro de nós, é uma gana, é uma disposição, é uma energia, uma paixão, uma alegria em fazer a obra de Deus que é sobrenatural. É Deus que concede para nós, é um amor pelo perdido, é um sonho de ver a obra de Deus avançando, é um carinho, uma paixão pela igreja que eu não sei explicar, mas é um dom que o Espírito coloca no líder de célula, no membro da igreja, no pastor da igreja. Sabe, aquele aluno ali, aquele profeta de Eliseu, não fez de propósito, não aconteceu nada de terrível com ele. Mas no meio das atividades normais do dia a dia, em algum lugar, na correria da sua vida, enquanto ele se esforçava, ele acabou perdendo o machado, acabou perdendo a sua capacidade de trabalhar, e a sua obra agora vai parar. Ele não vai ser capaz de trazer o seu tronco e de trabalhar na expansão da obra de Deus. O mesmo acontece conosco.
nós chegamos a um momento em que no meio do trabalho dedicado a Deus, no meio do trabalho em que a gente parece que está fazendo tudo certinho, a gente percebe que alguma coisa está faltando. De repente, você percebe que o tanque começa a esvaziar, e sua paixão por Deus, sua paixão pelas células, seu entusiasmo decai, você não é mais o mesmo. Você não lidera mais como liderava, não planeja mais como planejava. Sabe, por favor, observe que o machado só vai fazer falta para quem está trabalhando na expansão. Se eles não quisessem crescer, se eles não quisessem ampliar o local de reunião deles, não precisaria de machado. Sabe, há muitos líderes que não sentem falta, há muitas pessoas que não sentem nenhuma falta das coisas de Deus, do poder de Deus, porque não está trabalhando para a colheita. Sabe, há muitas pessoas que dizem, que bobagem esse negócio, que para que tanta oração, tanto tempo a sós, porque você precisa de poder e de unção, porque você sonha em crescer, porque você almeja algo maior, e é nesta hora que você percebe quando quer crescer que não tem poder, que aquilo que você está usando está gerando cansaço, mas as árvores não estão caindo. Você tem notado que as árvores não estão caindo mais? Você começa a perceber que já não há mais tanta paixão, e já seu coração não está tão envolvido nas coisas que você queria fazer. Você não decidiu ficar desanimado, não foi uma escolha. Você não quis parar de ter palavras de amor e de elogios à sua igreja. Não foi você que decidiu ficar mais irritado com sua família, mais frio no seu casamento. Você que perdeu meia graça e a alegria com a sua igreja e já não é mais a igreja dos seus sonhos. Foi acontecendo devagarinho. Eu gostaria de dizer que uma vida dedicada a Deus, queria muito poder dizer que nesses anos todos sempre foi apaixonante, sempre foi poderoso, sempre foi gostoso, sempre foi maravilhoso, mas não é. Não é assim. Paixão, entusiasmo não é algo automático, não é algo permanente, é uma decisão diária, é uma escolha diária. E às vezes no meio da nossa vida a gente esquece de tomar aquela decisão, de cuidar e de renovar a nossa paixão. E a gente acaba perdendo aquilo que a gente tanto sacrificou. Foram tantos anos tão corajosos em que a gente rompeu com tantos sistemas, em que a gente, deu passo, jogou paradigmas para o lado, enfrentou pessoas, e a gente lutou e falou, e a gente profetizou, agora eu estou noutra, agora a minha igreja vai crescer, agora eu sonho, agora eu estou com Deus. Mas de repente você começa a ver que você vai de volta ocupando aquele mesmo lugar de mediocridade, de acomodação, o modo sobrevivência é ligado e você vai querendo se acomodar e você já não traz mais o tronco, e você já não frutifica mais, e você já não colhe mais, e você entra na perigosa estagnação. Sabe, o perigo maior é quando a gente acha que isso é normal, e quando a gente vai se acomodando e a gente abre mão de sonhar. A gente abre mão de viver um ministério cheio de paixão contagiante e a gente começa a se acomodar. Sabe, irmãos, eu sei que para muita gente é assim, mas não precisa ser assim. Deus tem um plano para recuperar qualquer coisa que a gente pode ter perdido. Deus tem um plano e Deus tem poder sobrenatural para recuperar aquilo que a gente essencialmente precisa. Eu vejo muitas pessoas esforçadas, muitos líderes de células que se esforçam, que não abandonam, mas não vê mais as árvores caindo, não vêem frutos. Sabe, nesse texto que nós lemos, a gente percebe um ensino poderoso de Deus. O jovem profeta perdeu aquela cabeça de ferro do machado, caiu na água, e ele começa a
clamar a Deus, ele clama ao seu líder e ele diz: por favor, meu machado caiu, não está funcionando mais, não está dando fruto, eu estou batendo na árvore, mas não vem mais. Mas que bom que Eliseu estava ali. E olha como Eliseu interviu. O homem de Deus perguntou: onde caiu o machado? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Eliseu não deu nenhuma bronca, Eliseu não criticou aquele seu aluno, ele só fez uma pergunta: onde caiu o seu machado? Quando ele mostra o lugar, Eliseu sabe o que fazer, ele joga um galho ali, ninguém sabe por quê. Alguns talvez querem fazer uma aplicação, uma alegoria: é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a cruz. Tudo bem, né? Como você quiser. Mas a verdade é que a cabeça do machado flutuou. Eliseu diz para o homem: pega de volta aquilo que você perdeu. E assim a história termina abruptamente. Um milagre, sem dúvida nenhuma, mas não como os outros grandes milagres de Eliseu. O que eu acho maravilhoso, é como Deus está comprometido, e sempre comprometido, quando a gente quer voltar, quando a gente quer continuar aquela vida que a gente vivia antes. Eu creio que Deus tem um plano especial hoje para restaurar o poder espiritual e a paixão na nossa liderança. Como? Como nós podemos recuperar aquilo que a gente está perdendo? Primeiro passo, diz que o texto que ele clamou, ele disse: ai, era emprestado, meu Senhor, era emprestado, Eliseu era emprestado. E eu creio, sabe, que Deus quer falar algo para nós aqui hoje. Eu falei: Senhor, eu estou trabalhando na expansão da sua obra. Senhor, tem momentos em que a obra está indo muito bem, as árvores estão caindo, a obra está avançando, mas de repente parece que a paixão decai, de repente parece que a gente se desanima, de repente parece que a gente não vê mais resultados. Sabe, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que por nós mesmos nós nunca vamos conseguir trazer de volta o poder de Deus e a paixão de Deus. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar para conseguir de volta a nossa paixão, a paixão ministerial, a paixão pela nossa célula, a paixão pela visão celular, a paixão pela nossa igreja, a paixão por esta obra, a paixão por ganhar cidades, a paixão por ganhar vidas, a paixão de fazer discípulos, que é o nosso grande chamado. Sabe, deixa eu dizer para você, é normal nós vivermos períodos de desânimo, é normal nós vivermos períodos de cansaço, é normal nós vivemos períodos de estagnação, mas nós não podemos nos acomodar. Esta é uma obra em que nós não podemos fazer sem um machado bem afiado. Você já sabe que você afia o seu machado, Cezinha acabou de falar, no seu tempo a sós com Deus. Mas e quando você nem tem machado para afiar mais? E quando você perdeu sua unção? E quando você percebe que parece que tudo está dando errado, parece que você está tão vazio e tão seco, que você não dá conta de fazer essa obra? E quando você vai chegando o dia da reunião da sua célula e você se sente tão desanimado que você fala assim: eu daria tudo para alguém liderar essa célula para mim. E quando você começa a pensar: acho que eu vou dar um tempo, acho que eu vou parar de liderar a célula. E quando você começa a pensar: essa reunião de discipulado está muito chata, eu não quero participar. Os cultos de líderes estão muito chatos, eu vou dar um tempo, eu não vou mais trabalhar. Sabe, aí está o perigo. Quando aquele jovem profeta perde a cabeça do seu machado, o primeiro passo que ele dá é clamar. Ele clamou, ele falou assim: ai, meu Senhor, perdi meu machado. Sabe, ao invés de tentar pegar o machado de volta,
O profeta fez a única coisa que ele poderia fazer. Impossível para ele. Como ele vai mergulhar naquele rio? Como ele vai afundar ali e tentar recuperar o machado? Como ele vai fazer ferro flutuar em água? Ou um milagre desse? Eu creio que Deus está querendo dizer para nós, você não consegue pegar de volta. Estava além do seu alcance restaurar o que ele tinha perdido. Sabe, muitas vezes quando a gente percebe que não está legal, quando a gente começa a ficar espiritualmente lento, quando a gente começa a se sentir sem poder, quando a gente nota que nossa reunião não foi tão legal, não é? E você vê que não foi bom e depois não foi bom de novo, e você está vivendo um ciclo meio ruim, sem entusiasmo, e tudo começa a ficar pesado e difícil, seja como pastor, seja como líder, sabe? Muitas vezes a gente tenta recuperar nossa paixão dobrando o nosso esforço próprio. Sabe, a gente tenta compensar o quê? Trabalhando mais, e a situação só piora. O primeiro passo para a gente entender como é liderar de forma eficiente é reconhecer que eu preciso de algo que está além de mim. Que eu preciso de um poder que está além de mim. Sabe, a obra que nós estamos realizando não é uma obra natural. A obra que nós estamos realizando é uma obra de Deus. Ela é feita pelo poder de Deus, através das ferramentas de Deus. O que nós temos que fazer é nos apresentar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero, mas eu não estou dando conta. Senhor, eu não estou legal. Senhor, eu não estou animado. Senhor, eu não me sinto bem. Senhor, minhas orações não têm respondido. Senhor, faz um tempão que ninguém se converte. Senhor, eu oro pelo enfermo, ele não é curado. Senhor, eu não estou animado, eu não estou bem, Senhor. Me ajuda. Foi isso que ele fez. Ele clamou, ele foi até Deus. E mesmo que você já tenha feito isso muitas vezes por dia, Deus conhece as nossas fraquezas e Ele quer nos dar novas forças. Ele quer nos levar a uma nova posição. Ele quer nos levar a uma vida vitoriosa. Ele não quer nos levar a um monte de tentativas e que a gente acabe como aquele machado se afundando num rio de arrependimentos. O que Ele quer, a única coisa que Ele quer é que você clame. Ele quer trazer a paixão de volta, mas Ele precisa que você pare, seja honesto e peça. Se você clamar a Deus pedindo que Ele restaure a paixão que você sente que perdeu, Ele vai responder todas as vezes. Ontem nós ouvimos o Gary Skinner garantindo para nós, ao longo dos seus anos de ministério e de missão tão impactante, que Jesus sempre ouve o clamor de qualquer pessoa. Ele ouve o clamor de uma mulher com AIDS, ele ouve o clamor de uma criança lá em Uganda, raptada, que ninguém nem sabe que ela existe mais, e 2 anos depois ela é liberta. Por que Deus não ouviria o meu clamor? Porque Jesus não ouviria o seu clamor? Por que você acha que Ele não estenderia a mão e não tocaria em você, sarando suas feridas, renovando você? Por que você acha? Por que Ele não responderia? Por que você acha que Deus, sabe, Deus quer que você fique preso para sempre no desânimo e na mediocridade? Você acha que Deus deseja que a gente esteja em estagnação ministerial? Você acha que Deus quer que a gente volte para aquele estado de frieza, para aquela falta de compaixão de antes, para uma vida de poucos ou nenhum frutos? Você acha que Deus quer que a gente se acomode a uma vida sem sonhos, sem metas, sem alvos? Claro que não. Sabe, é muito triste perder a paixão, perder o entusiasmo. É muito triste quando a gente percebe que a visão maior que Deus nos deu sumiu, desapareceu. Mas é poderoso demais descobrir que nada disso está perdido. Nada disso é para sempre, porque na verdade, aquilo que você perdeu está exatamente onde você perdeu. E se você clamar a Deus, Ele vai desafiar a gravidade para trazer de volta tudo aquilo que
que você pode pegar. Basta esticar o braço e receber. Eu amo você demais e eu tenho um carinho muito especial por toda essa conferência Paixão Contagiante, pelas igrejas do DNA. E eu tenho muita liberdade para fazer aqui um momento confessionário. Quem aqui sente, às vezes, uma grande frustração na sua caminhada ministerial? Não é verdade que a gente dá um duro danado muitas vezes, que a gente se esforça para cumprir a vontade de Deus, mas às vezes, de repente, a gente cai assim numa baixa espiritual? Não dá uma ideia para você de que tudo que você está se esforçando tanto acabou dando em nada? Sabe, eu não sei se você sente isso, mas eu sinto isso quase todo dia. Eu quero ser bem honesto com você que, ao longo desses anos, todos esses anos, eu acho que eu não tive um dia na minha vida que eu não sentisse que o meu machado está querendo escapar. Acho que não teve um dia na minha vida que eu não ouvi uma voz dizendo: não vai dar certo, você não é adequado, você não serve para isso, não vai funcionar, você não tem feito a coisa do jeito que deveria fazer. Sabe, queridos, às vezes a gente está cedendo a esses pensamentos desencorajadores. E às vezes, se a gente cede, é só uma questão de tempo para a gente ser totalmente tomado por desânimo e por uma mentalidade normal. Talvez a gente vai continuar batendo só com o cabo da madeira, dando a impressão que a gente está trabalhando muito, mas lá no fundo, a gente sabe que o poder já foi embora há muito tempo e a paixão caiu lá no rio. Muitas vezes eu me pergunto, mais do que eu gostaria, por que as árvores não estão caindo? Eu estou aqui para levar um tronco, eu estou aqui para dar uma contribuição para o avanço do reino. Será que é porque minha comunhão com Deus tomou um lugar menor na minha escala de prioridades? Será que nessa correria toda, meu relacionamento com Deus não foi colocado num lugar menor do que o próprio ministério? Será porque eu estou permitindo que a apatia se acomode, já que eu já cresci um pouquinho? Toda hora eu me pergunto isso. Será que esses momentos, às vezes, que eu sinto que a árvore não está caindo, é porque já caiu árvore demais e a gente já fez muito? Será que é porque lá no fundo a gente começa a dar lugar a um sentimento de autopiedade, a gente começa a falar: poxa, o que eu ganho com tanto esforço? Eu tenho trabalhado tanto há tantos anos, o que eu vou ganhar com isso? Ao invés de pensar nos outros, a gente começa a pensar em nós. Onde caiu? Onde será que o machado caiu? Onde e de que forma você está ficando desanimado e está perdendo a sua paixão? Talvez foi uma palavra de crítica que você acabou recebendo e aquilo te descarrilhou. Talvez você tem tanta coisa para fazer que Deus é só um item nessa lista. Talvez porque você parou de ser grato pelas coisas e começou a cobrar ganhos maiores. Talvez você comece a dizer: o que eu vou ganhar com isso? Talvez alguns aqui tenham cedido a uma atitude depressiva. Ou talvez você está andando com gente ruim. Ou talvez porque aquilo que era bênção, que você pedia tanto, agora aos seus olhos já começa a parecer mais uma maldição. E você pediu uma igreja maior e agora ela está aí e você reclama, porque tem trabalho demais e problemas demais. Talvez é como aquele pai que não podia ter filho e faz de tudo e acaba engravidando e pouco depois está reclamando que o filho faz bagunça na casa. Sabe, a primeira coisa que a gente precisa entender é que
Se nós queremos ser pastores e líderes de célula e trabalhar num mover produtivo de Deus, nós temos que entender que há algo que não está em nós e que nós jamais vamos recuperar e que só Deus pode fazer isso por nós. Só Deus faz o coração de uma pessoa o tempo inteiro ser cheio de energia e de força. Sabe, ele declarou: sem mim nada podeis fazer, mas comigo, com meu espírito, com a minha seiva passando dentro de você, você vai dar muito fruto. Parece que Deus quis deixar bem claro que muito mais do que aquilo que a gente vai fazer é como nós vamos fazer. E Ele quer a gente ali do lado dEle. Às vezes Ele permite os machados voarem para que nós possamos clamar a Ele e voltar a depender dEle para aquilo que só Ele pode fazer. Onde caiu? Sabe, é a nossa responsabilidade fazer uma avaliação da situação. Orar a respeito, sabe, e esticar o braço e pegar o machado e voltar a cortar. Sabe, é um processo simples, mas às vezes são coisas simples mesmo que vão produzir grandes mudanças em nós. Sabe, Deus é mestre em recuperar aquilo que a gente perdeu. Onde caiu? Onde caiu? Então, o segundo passo o primeiro passo, clame a Deus. Seja sincero com Ele. Avalie o que aconteceu. Como você está? Como você está? Como que essa pandemia tem encontrado você? Quais efeitos ela tem produzido na sua vida? O que o crescimento tem produzido em você? Desejo ainda mais de avançar? O que o não crescimento tem produzido em você? O que o trabalho duro de uma visão celular tem produzido no seu coração? Ânimo de fazer ainda mais ou tem desanimado você? Sabe, é a sua responsabilidade avaliar. Deus está pronto a trazer de volta, mas você tem que voltar lá e reconhecer aonde caiu. Eu tenho feito esse exercício todo dia. Todo dia. Sabe, porque minha caminhada já não é uma caminhada curtinha, é uma caminhada de longo prazo. E eu quero continuar até o final trabalhando em alta performance. Eu quero até o final continuar dando todo o fruto. Eu não quero entrar numa fase de esterilidade, eu não quero entrar numa fase mais de reclamação, ou muito menos entrar numa fase de assentar sobre aquilo que eu já fiz um dia e não ficar apenas relembrando do passado. Eu quero coisas novas, mas eu tenho que avaliar. Por que tem momento que as árvores não caem? Sabe, durante esta pandemia tem um ano que eu tenho orado por pessoas enfermas. E sabe o que tem acontecido? Muitas não têm sido curadas. E eu tenho visto pessoas que eu tenho orado, mas orado assim, tanto tempo que você nem imagina. Porque eu tenho chorado. E eu confesso a você que aqui dentro eu guardo um desapontamento de ver pessoas por quem eu tenho clamado, assim, esvaindo e fugindo da nossa mão. E isso vai machucando a gente. E talvez o que está machucando você não é a pandemia, é a sua célula não multiplicar nunca. Sabe, uma vez eu tive um encontro com um grande amigo meu, e ele líder de célula durante 7 anos. Ele falou assim: olha, Paulo, eu sou seu amigo, eu amo a visão, eu sei que sua visão está certa, mas eu não aguento mais a frustração de nunca ter frutos na minha célula. Sabe, ele fazia tudo certinho, como aquele profeta fazia, mas as árvores nunca caíam. Faltava alguma coisa. E eu falei isso para ele, que eu estou falando com você. Eu estou falando, está faltando a cabeça do machado. E ele diz: mas eu não estou mais disposto a me esticar para pegá-la. Eu cansei. Sabe, esta é uma realidade que a gente tem que encarar. Há algo que a gente não pode fazer, só Deus pode fazer por nós. A igreja é dele, a célula é dele. Ser um grande líder ou ser um poderoso evangelista é fazer a sua parte, mas é ao mesmo tempo descansar que os resultados não é você que produz, é Deus que produz.
E quando você percebe que o seu esforço não está produzindo resultado, pare. Você só vai se machucar, você só vai se frustrar. Muitas vezes Deus deixa a gente entrar num período de aridez para mostrar para nós e para revelar que tem alguma coisa faltando, alguma coisa você deixou cair. E Ele está querendo que a gente volte a Ele e clame, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Sabe, nós fazemos a nossa parte, nós trabalhamos duro, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus, é Deus que dá o crescimento. Mas você é que pede, é você que faz a sua parte, é você que capricha no preparo da sua reunião, é você que prepara o melhor sermão, é você que prepara a melhor aula da sua escola de líderes, é você que faz o seu GD melhor, mas o resultado sobrenatural é Deus. É Ele que vai fazer. Não queira ser Deus, porque você vai se frustrar, vai se cansar e vai acabar voltando a um estado pior do que você estava antes, quando entrou nesse movimento celular. Deus não quer e não permitirá que a gente ponha nossa confiança em métodos. Deus não vai deixar que a gente ponha confiança num material. É Ele que faz a obra. É fruto do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Ele. E muitas vezes Deus vai deixar a gente passar anos antes do cumprimento da promessa, para que a gente aprenda a entregar tudo nas mãos dEle. Não foi isso que Ele fez com Abraão, o pai de uma multidão que não podia ter filhos? Não era isso que Deus queria dele, que algo fosse gerado no mundo espiritual, na fé, no seu coração? Sabe, Deus quer mudar muita coisa em nossos corações. Nós estamos numa conferência de paixão contagiante, quando eu percebo muito pouca paixão, quando eu percebo um momento de sequidão na igreja, quando eu percebo um momento de esfriamento, quando eu percebo que as circunstâncias de fora, que a gente diz, as circunstâncias não me afetam, estão afetando sim, e é normal que afete, é normal, porque tudo isso Deus permite, para a gente aprender, como falou o pastor Naor, que a igreja é imparável por sua essência, mas que eu sou totalmente dependente daquilo que Deus fará através de mim. Eu não sei como você está, mas talvez você nota que não está mais produzindo como produzia, ou talvez nunca produziu. Está faltando o machado, está faltando aquilo que não é seu, que Deus te cede para você fazer a obra dEle. É o poder dEle, a palavra dEle, a unção dEle, a graça dEle, a capacitação que vem dEle. Um dia você terá que ir diante dEle e devolver e dizer, olha, com o que você me emprestou, olha o que eu fiz para você. Um dia nós vamos prestar contas. E Deus vai dizer para nós, sabe, você fez usando aquilo que eu te emprestei, usando bem aquilo que eu te emprestei. Sabe, quem não está envolvido com crescimento nunca passa esse tipo de crise, porque está morto mesmo, está estagnado, está parado, não tem sonho. Mas quando a gente começa a estabelecer um sonho, dentro de nós começa a crescer uma cobrança, uma inquietação, isso é normal. E é isso que nos move, é esse desejo, essa coragem de estabelecer alvos e metas e de definir, nós vamos aumentar, nós vamos crescer, nós vamos mudar de cá para lá. É isso que faz a gente avançar. É isso que faz a gente avançar. Eu quero dizer para você, não se acomode. Clame a Deus nesses dias. Clame a Deus e diga para Ele, Senhor, meu machado eu perdi. E Ele vai te perguntar onde caiu. E Ele quer que você avalie onde caiu. Hoje eu quero perguntar para você, está tudo bem? Está tudo bem com você, com a sua célula, sua vida cristã? Onde caiu? Sabe, eu não estou falando de nada terrível, não estou falando de pecados grotescos, não é isso que faz, não é um pastor, um líder de célula perder a graça. É às vezes a rotina. Às vezes é o sonho que eu tinha que não se cumpriu. Às vezes é a esperança adiada que vai adoecendo o coração da gente. Às vezes são orações não respondidas. Às vezes é uma circunstância que você nunca esperou enfrentar. E eu vejo líderes de células que eram brilhantes, mas uma crise conjugal
detonou sua liderança. Às vezes um problema inesperado com o filho faz ele falar, poxa, mas Deus não podia me livrar disso? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma Covid, às vezes é um maltratamento, é uma crítica, às vezes injusta, às vezes justa. Mas a verdade é que muitas coisas estão levando a gente a perder o poder e a paixão que a gente tem. Nós vamos continuar correndo? Nós vamos continuar numa rotina sem parar e avaliar? Eu creio que esta conferência relembra para nós e anima, e eu aprendi muitas coisas aqui, eu estou louco para sair para praticar. Mas eu quero terminar dizendo para você, você jamais avançará na obra de Deus sem o poder, a paixão, o amor, as ferramentas que Deus quer que você tenha na mão. E se você deixou que isso em algum momento ficasse para trás, Deus está dizendo, volta. Há uma coincidência imensa dessa história de Eliseu com a carta que Jesus escreveu, não é? A igreja em Éfeso, dizendo, olha, você é trabalhador, eu vejo a sua obra, e você tem dado duro, mas você perdeu algo. Você perdeu a paixão, perdeu o primeiro amor. E ele diz a mesma coisa, onde caiu, volta, avalia aonde caiu e recupera a sua paixão. Sabe, nenhuma igreja merece ser liderada por um pastor desanimado. Nenhuma célula merece ser liderada por um líder de célula sem paixão. Não é justo. Sabe, é nossa obrigação como líderes sermos exemplos de paixão, de motivação, de palavras de encorajamento, de um espírito de fé. De um espírito de fé, é isso que move a gente para frente. É quando a gente não vê, mas a gente acredita. É quando a gente não vê, mas a gente fala. É quando a gente está dizendo, vai multiplicar, nós vamos conseguir. Agora, há muitos que estão vivendo a realidade de desânimo. O Senhor pergunta para nós, onde você perdeu? Onde você perdeu? Sabe, a minha pergunta é, você está disposto hoje, com a ajuda de Deus, a pegar de volta o seu machado? Você quer terminar bem, como começou bem, ou você quer começar bem e terminar mal? Sabe, eu quero manter a minha paixão. Eu quero manter a minha paixão. A palavra de Deus diz para mim em Provérbios 24:16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se 7 vezes. Sabe, irmãos, ainda que um justo caia 70, 700, 7.000 vezes, o que a palavra de Deus está dizendo, ele tornará a levantar-se. Se você perdeu a sua paixão, se você vier um dia perder a sua paixão, não desista. Não desista pensando que tudo acabou. Não acabou. É isso que Eliseu está dizendo para nós através deste milagre. Se você perdeu algo importante, não acabou, não desista. A vida abundante, a vida frutífera não acabou para você. Pode ser só um momento que Deus está permitindo para mexer com você. Como foi falado aqui, aquilo que está meio acomodado, Deus está abalando, porque precisa ser abalado. Ótimo. Então a vida abundante e frutífera não acabou não, só sumiu, está fora da sua vista, afundou. Você não está vendo, mas está lá no fundo do rio. Está afundada, às vezes, nas águas das crises, dos acidentes, da mediocridade, da rotina, do cansaço. Deus pode fazer flutuar novamente. Sobrenaturalmente, Deus pode fazer emergir 7 vezes, ou quantas vezes for necessário, Deus pode trazer de volta a sua paixão. Quantas vezes você estiver disposto a clamar a Deus, e estiver disposto a estender a sua mão, fazer o seu gesto para tomar de volta o seu machado, Deus vai te dar. Então eu quero dizer a você, e terminar esta conferência, te fazendo um desafio. Clame a Deus. Clame a Deus pela sua célula. Clame a Deus pela multiplicação da sua célula. Clame a Deus por mais um líder. Pastor, clame a Deus pela sua igreja. Clame a Deus pelo avivamento. Clame a Deus pela paixão. Clame a Deus por um amor novo pela sua igreja. Clame a Deus pela sua escola de líderes.
Pergunte a você mesmo: onde caiu o meu machado? Então volte para o lugar onde ele caiu. Pegue de volta e continue em frente, rumo ao destino que Deus preparou para você. E eu tenho certeza qual é: glorioso. Deus quer nos dar cidades, Deus quer nos dar famílias, Deus quer nos dar igrejas grandes, multiplicadoras, fazedoras de discípulos. Não desista jamais, sabe? Deus se importa com as mínimas coisas, mas eu também posso dizer: Deus não quer que você desista. Mas eu termino dizendo que o primeiro passo é reconhecer que você não consegue recuperar isso. Então clame a Deus. Segundo passo, estique o braço e receba. O terceiro, pegar o machado, é entender que é um compromisso que você assume. E essa é a última coisa. Ele se comprometeu a receber pela fé o que o Senhor tinha feito. E eu imagino aqui como sendo o Rio Jordão. E o machado está ali. E Eliseu vem aqui perto e coloca uma vara aqui no Rio Jordão, e ele está aqui na minha frente. E o machado começa a aparecer. E o rapaz está ali. E eu quero mostrar para você como que alguém toma de volta o seu machado. E eu imagino que ele não foi pegar o machado, ele não tinha uma cestinha, ele não tinha uma vara elegante. Eu creio que ele teve que fazer como os sacerdotes tiveram que fazer quando o Jordão abriu. Ele teve que botar seu pé na água. Ou talvez ele teve que se agachar aqui, porque talvez o machado veio aqui afundando, flutuando, e ele talvez teve que fazer assim. Sabe, irmãos, eu acho que está faltando essa posição nos nossos ministérios. Está faltando esse compromisso. Está faltando essa postura para pegar, para receber aquilo que a gente perdeu de volta. Está faltando da gente se humilhar e da gente se comprometer e da gente se expor e da gente mostrar para o Senhor que a gente quer mesmo, que a gente precisa mesmo. Minha palavra para você: se você está se sentindo meio para baixo, clame a Deus. Deus está louco para ouvir e transformar você. Se você quer ver maravilhas na sua igreja, eu quero dizer que Deus tem poder disponível, à vontade, para todos aqueles que pagam preço, para que isso aconteça e que se colocam em posição para pegar pela fé. E a minha pergunta é: até que ponto, pastores e líderes, nós estamos comprometidos, não é, para experimentar a presença manifesta de Deus e o poder de Deus na nossa igreja? Até que ponto a gente está realmente comprometido com isso? Nós podemos obter de volta? Claro que podemos, se nós tomarmos as medidas necessárias. Clame a Deus, estique o braço, pegue o seu machado, comprometa-se com a expansão do reino de Deus e volte a dar crescimento nela. Você está aqui para crescer a obra, você está aqui para crescimento, você está aqui para fazer esta obra crescer. E se você não está crescendo, é porque está faltando você pegar o seu machado. E eu quero deixar essa palavra nessa conferência Paixão Contagiante. Eu tenho uma promessa de Deus que todas as igrejas, todos os pastores, que de fato se voltarem para o Senhor em fé, em confiança, eu tenho absoluta certeza que todos aqueles que quiserem participar da obra de crescimento do reino de Deus vão levar as suas árvores. As árvores cairão, você verá esta obra avançando, mas você precisa se comprometer com isso. Então, se você é um pastor ou um líder de célula que não tem visto compromisso, não tem visto crescimento, desculpe, eu quero que você hoje se comprometa: eu vou crescer, eu vou crescer. E se você não vê as árvores caindo, então tem alguma coisa errada. Então vá diante do Senhor e peça: Deus, eu quero poder, eu quero o machado, eu quero a capacidade para fazer isso avançar na minha igreja. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus? Vamos ficar de pé.
Sabe o que me motivou a pregar esta mensagem? Porque eu imaginei que Paixão Contagiante ia terminar com um grande clamor. Porque o Brasil está precisando demais de Jesus Cristo. Porque nossas igrejas estão precisando demais de um avivamento. Porque as pessoas sem Cristo estão vivendo talvez a última oportunidade delas. Porque tem muita gente precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Nós estamos colocando um balde e nós estamos deixando que as pessoas que reclamam tenham voz no nosso meio. Tá muito barulho. Essa célula está incomodando. Põe um balde em cima. Sabe, nós precisamos tomar uma posição. E nós vamos clamar pela igreja e clamar pelo Brasil. E eu imaginei que nós íamos terminar com um clamor. E eu pensava que era para nós orarmos pelo Brasil, e Deus falou comigo, não, você precisa orar por vocês mesmos. Porque tem muita gente sem machado, tem muita igreja sem poder, tem muitas células sem poder, tem muito trabalho de liderança que está sendo feito no braço, que está sendo feito só no pau seco, que está machucando e cansando você sem frutos. E se você se sente cansado, talvez frustrado, sem frutos, Deus está dizendo uma coisa só: clame. Você não pode trazer de volta o que perdeu. Só eu posso fazer com que isso flutue para você. Mas você tem que pegar por fé aquilo que eu vou dar para você. E a minha pergunta é: quantos querem nesta encerramento, nesta palavra, receber um machado novinho em folha? Quantos querem pela fé tomar uma ferramenta poderosa? Quantos querem receber um revestimento de poder? Quantos querem uma paixão novinha? Quantos querem um amor novo? Quantos querem entrar nesse novo ano cheio de entusiasmo? Quantos querem fazer de 2021 um ano mais extraordinário, mais frutífero da história da sua célula, da sua igreja, do seu próprio ministério? Deus quer, então se comprometa. Se comprometa. E eu quero desafiar você agora a se ajoelhar às margens do Rio Jordão e a pegar o seu machado de volta. E eu queria terminar assim, sabe? Pedir que as pessoas que estão aqui, que puderem, claro, não é, se colocarem de joelhos diante de Deus, nas margens do Rio Jordão. E nós recebemos esse machado. Eu me lembro que era 2006, nós tínhamos pouco tempo de célula, e eu fiz um culto de líderes, ainda lá na Mar de Espanha, no Santo Antônio, poucos líderes. Mas eu me lembro que nós nos ajoelhamos ali às margens do Jordão para receber o machado novo. Eu me lembro disso, porque Deus tinha falado para nós: está pequeno aqui, está pequeno, e eu vou ampliar o seu lugar. Em 2008 nós viemos para esse prédio muito maior, que é apenas um símbolo, uma metáfora de expansão, porque não é prédio, mas já representava crescimento, e Deus falava: toda vez que você tiver o meu machado na sua mão, que eu te emprestei, e você não perder, você não negociar a sua unção, não deixar que qualquer coisa roube, tire de você o seu poder, sua paixão, eu vou dar o crescimento, é natural, as árvores vão cair. Então, neste momento agora, se você quer se comprometer, e se você está disposto a receber algo de Deus, então tome agora. Estique a sua mão. A única coisa que ele teve que fazer foi estender as mãos. Estenda as mãos e Deus vai colocar um machado novo na sua mão. Sabe, você tem que ter fé para se comprometer. Porque se você receber o machado, você vai ter que trabalhar duro. Sabe, a obra não é de Deus apenas, nem é nossa apenas. Se for só nossa, nada podemos fazer. Se for de Deus, Deus não está fazendo o método dele, porque Deus usa pessoas.
Deus chamou para Moisés e falou: Moisés, eu estou vendo o clamor do povo e eu escolhi você. E Deus colocou nas mãos dele uma arma poderosa, e Ele quer colocar na sua mão também um cajado de pastor, um machado de lenhador, uma ferramenta de crescimento. Receba pela fé agora. Pai, eu te peço, oh Deus, faz flutuar o machado de cada um aqui, traz de volta, Pai, ou traz pela primeira vez um dom, uma paixão, um poder, um fio, Pai, afia a nossa vida. Pai, o Senhor fala ao coração de cada um e mostra, Pai, onde caiu, e nós voltamos lá, Pai, mas aqui na beira do Jordão, Pai, nós nos curvamos para pegar o nosso machado, para receber de volta, Pai, pela fé, nos comprometendo com uma obra intensa, trabalhosa, mas muito frutífera. Nós queremos dobrar o espaço, Pai, ó Deus, do nosso ministério. Alarga, Pai, o nosso território. Aumenta, Pai, ó Deus, os nossos limites. Nos dá, Pai, nos dá mais território, mais vidas. Ó Deus, nos dá a herança prometida. Ó Deus, o Senhor falou que nos daria filhos tão numerosos como as areias da praia, como as estrelas do céu. O Senhor falou que cada um de nós seria pai de uma multidão, Pai. Ó Deus, líder, pastor e pai espiritual de um grande rebanho. E nós pedimos isso, Senhor. Ó Pai querido, se alguém aqui está, Deus, ferido, magoado, desanimado, ó Deus, traz de volta, Pai, a paixão, restaura a alegria, a fé, transforma todo esse tempo e essas experiências, Deus, em crescimento. Transforma, Pai, transforma em vitória, em bênção. É o que nós te pedimos, Pai. Pela fé nós pegamos o nosso machado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.